Nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre algo que eu acho que você não está esperando, que é sobre a advocacia. De imediato, eu tenho certeza que vai ter uma pessoa ou outra que está assistindo esse vídeo que deve se perguntar como é que você vai falar sobre advocacia num canal de procuradoria? Exatamente isso, mas eu não quero falar sobre qualquer advocacia, eu quero falar sobre a advocacia em que você exerce ao mesmo tempo em que você é um procurador. Normalmente eu sou indagado pelos meus alunos, mentorandos, ou de certa forma as pessoas que me acompanham nas redes sociais e consomem meu conteúdo de alguma maneira, sobre as vantagens diretas da vida de um procurador. Acontece que não faz muito tempo, uma mentoranda minha me fez uma pergunta que me fez cair numa reflexão. E que pergunta que foi essa? O que existiu na carreira da procuradoria que me fez parar ali e não prestar outros concursos? Isso porque quando eu me formei, isso não escondo de ninguém, eu queria ser promotor. Ser procurador aconteceu no meio do caminho e rapidamente eu me identifiquei e descobri que minha vocação era essa, e não ser promotor como eu pensava. As demais pessoas que não são da área jurídica também me perguntam isso de uma outra forma. As pessoas costumam me perguntar por que eu não continuo estudando para ser juiz, quando na verdade a gente sabe que não existe uma hierarquia entre essas carreiras hoje em dia. Mas hoje hierarquia não existe. Cada um dos operadores do direito detém a sua competência. Mas de fato, existiu algo na procuradoria que me fez se sentir em casa. Dentre várias coisas, porque não foi uma só. Eu quero citar nesse vídeo a possibilidade de advogar. O que parece paradoxal. Por quê? Porque eu sempre achei que eu não nasci para advogar. Eu sei que o caminho natural daquele que está na faculdade de direito é querer advogar. Talvez nem seja tão um caminho natural, mas é o que é mais palpável. A pessoa até pode sonhar em ser promotor, ser juiz, ser delegado, ser defensor público, mas aquilo que ela percebe que é muito mais palpável é a advocacia. O estudante de direito ele pode passar no exame da OAB, por exemplo, no quinto ano da faculdade, quando ele colar grau, ele está pronto para entregar a documentação e fazer a inscrição dele nos quadros da OAB. O concurso público ele vai acabar exigindo um pouco mais tanto de maturação quanto um pouco mais de maturidade. Isso é normal. Por quê? Porque o concurso ele tem mais exigências do que o exame da OAB. Não quero dizer que é mais fácil, que é mais difícil, que é melhor passar num concurso que não OAB. Não, não estou falando nada disso. Eu estou apenas dando um dado concreto. Você pode prestar o OAB no quinto ano da faculdade, se é que você ainda é um estudante, ou você pode ter prestado o OAB no quinto ano da sua faculdade. Concurso público para juiz, promotor, por exemplo, você precisa ter 3 anos de formado. Então o que eu estou falando aqui é um dado objetivo. Muitas vezes a advocacia é aquilo que a pessoa tem de mais palpável. Isso aconteceu comigo. Eu não sou filho de juiz e desembargador de qualquer coisa da área pública, muito pelo contrário. Então, naturalmente, aquilo que para mim era muito mais real no primeiro momento era a advocacia. E recém-formado, eu fui seguir esse caminho, porque eu precisava pagar minhas contas. E eu fui advogar. E a minha advocacia, não sentir que foi das melhores. Não estou criticando a profissão de advogado, muito pelo contrário. Hoje eu me sinto um advogado além de procurador. Não é isso. Mas a advocacia que eu experimentei recém-formado, ela não me surtiu tantos encantos. Daí então que eu, muito rapidamente, achei que eu não tinha vocação nenhuma para ser advogado. Sabe como é que era a minha advocacia? A minha advocacia começou com aquela advocacia de bairro, que você já deve ter visto, se é que você não viveu isso em algum momento. Que é, eu advogava para os amigos mais próximos ali do bairro que eu morava. Eu não tinha escritório, que era um enrosco a menos na minha vida, mas ainda assim eu exercia uma atividade profissional toda enroscada. Eu tinha os amigos, os colegas, os conhecidos do bairro para qual eu advogava para eles. Pois bem, primeira dificuldade era encontrar alguém que me desse credibilidade para me contratar como advogado. E aí, nessa situação, eu já me colocava numa posição de que eu era advogado daquele fulano e daquela fulana que só me contratou por não ter condições de contratar alguém melhor. Perfeito. Eu não era visto como um grande advogado, eu era visto como um advogado acessível naquelas condições em que aquela pessoa vivia. Primeira saga era conseguir um cliente. Conseguir o cliente, qual que é a segunda saga? Receber. Nessa condição de advocacia de bairro, sem um escritório em que a pessoa fosse lá tomar uma água, tomar um café, era muito difícil cobrar alguma coisa de maneira antecipada. Cobrar uma consulta, então, é impossível. Como é que dava a minha remuneração? Normalmente a minha remuneração acontecia no final do processo. E aí era outro problema, porque a gente sabe que no Brasil você sabe o dia que você entra com o processo, mas quando ele vai terminar, isso é quase impossível de saber. E aí você passa a ter mais uma outra pessoa para você cuidar, que é o serviço cartorário do fórum, porque a partir do momento que você entra com uma ação, muitas vezes você precisava ficar indo no fórum para saber do andamento, para saber do alvará, para pegar algum despacho judicial. Na minha época, os processos eram físicos, era pior, você tinha que ir mesmo no fórum. Então,
a saga não terminava. Eu estava ali trabalhando, não tinha recebido nada, o cliente normalmente me perguntando do processo dele, porque ele não sabia lidar com a demora judicial, e a demora judicial era uma realidade diária na minha vida, o processo não andava, para enfim, no final do processo, o dinheiro cair no processo, e algumas vezes ainda por cima, quando eu chegava lá, o cliente já tinha passado no fórum, levantado o valor. Quando eu entrava em contato com o cliente para perguntar dos meus 30, 25%, 20%, cada caso é um caso, o cliente tentava me convencer que ele não devia nada. E aí então era muito difícil processar alguém para receber. Saí dessa advocacia de bairro e comecei a advogar para banco. Comecei a fazer defesa de banco na esfera trabalhista. Aí eu já tinha um salário fixo, mensal, uma realidade sob o ponto de vista de segurança melhor do que aquela advocacia de bairro, mas não era tão boa por quê? Ainda não existia o reconhecimento que eu achava que eu merecia e esse reconhecimento também não acontecia na forma de remuneração. A minha remuneração como advogado do banco me trouxe uma independência porque eu tinha todo mês aquilo, mas não era uma remuneração que me permitisse sonhar e continuar ali. Eu também não sei se naquela fase da minha vida eu tinha tanto a oferecer assim para o banco a ponto dele também me colocar numa situação financeira muito mais vantajosa do que aquela que eu vivia. Ou seja, eu conheci uma nova advocacia que também era muito custosa. Defender o banco na vara trabalhista era muito caótico. Eu, naquela época, morava em São Paulo, no extremo da Zona Sul, e tinha que ir até o Fórum da Barra Funda. Para quem não conhece, é muito distante um ponto do outro. Então, muitas vezes, a audiência estava marcada para 9 da manhã. Eu tinha que levantar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, saía de casa às 6 horas da manhã para conseguir chegar no fórum às 8 horas da manhã e a audiência que às 9 começava às 10h30, 11. Pois bem, 11h30 da manhã eu já estava de pé desde as 5 da manhã e só tinha feito uma audiência. Essa era a minha realidade. E claro, cada vez mais aquela sensação de que a advocacia não era para mim. Até então que as minhas aprovações começaram a acontecer e eu tornei-me um procurador. Procurador, como você deve saber, é a única carreira jurídica hoje no Brasil que pode advogar. Então eu passei numa carreira que me dava uma remuneração infinitamente maior que aquela do banco e ainda me permitia ser advogado. Mas advogado eu não queria ser mais, porque para mim a advocacia naquela fase da minha vida foi muito traumática. Então qual foi o caminho natural que eu segui? Inicialmente foi tentar só viver da procuradoria, descansar, botar a cabeça no lugar, aspirar novas coisas. Só que rapidamente eu fiquei entediado e eu precisei procurar um novo caminho para minha vida, que foi querer me especializar e me dedicar à vida acadêmica, porque eu sempre sonhei em ser professor. Fui fazer uma pós-graduação na PUC, fui fazer um mestrado na PUC, depois entrei no doutorado na USP, e tudo isso foi acontecendo na minha vida. Na medida em que eu fui conseguindo me inserir no mundo acadêmico, naturalmente eu comecei também a ter uma projeção. Comecei a dar aula em vários lugares, alguns lugares eram ambientes acadêmicos, outros lugares eram ambientes de concurso público. Mas várias aulas eu estava dando, comecei a ter visibilidade, a partir daí começaram a me procurar para quê? Para eu advogar. Inicialmente existia uma resistência da minha parte, por quê? Porque a advocacia ainda era uma coisa traumática na minha vida e que eu não enxergava futuro nenhum para mim. Respeitando todo e qualquer advogado que exista, atividade muito nobre, mas aquela fase da minha vida eu não me enxergava advogando. Beleza, foi aí então que uma certa vez uma pessoa me procurou com um problema que me seduziu demais aquele problema. Eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar de fazer isso, mas eu não quero advogar. Mas eu vou gostar de fazer isso. E esse conflito emocional me fez ter a seguinte ideia. Eu falei, olha, eu vou cobrar uma consulta. E se a pessoa me pagar a consulta, eu dou a consulta. Perfeito, já é um começo. E aí, quanto que eu cobro de consulta? Eu nunca tinha cobrado por uma consulta na minha vida como advogado. Eu não sabia nem quanto cobrar e nem como fazer isso. E aí me veio a ideia. Eu falei, quanto que eu ganhava no banco no mês? Eu vou cobrar como uma consulta o meu salário do banco, advogado do banco. Cobrei. A pessoa fez o TED no mesmo dia. Na época não tinha Pix. A pessoa fez o TED no mesmo dia. Eu falei, nossa, numa consulta eu vou ganhar o que eu ganhava trabalhando 30 dias pro banco. Gostei da coisa. E aí conversei com a pessoa. Rapidamente o problema dela me seduziu de um jeito que eu queria muito advogar naquele caso. Mas eu não demonstrei isso no primeiro momento para a pessoa não perceber que eu estava mais interessado nela do que ela em mim. Foi daí então que eu falei, cara, eu vou cobrar um valor, que eu acho que é um valor que é alto. Eu achava naquela época um valor alto. Certamente a pessoa vai pedir para poder dar um desconto, parcelar. Eu estava acostumado com uma outra advocacia, né? E aí então eu reduzo esse valor, fica num valor mais ou menos ali equilibrado. Pois bem, fui lá e cobrei um valor que representava mais de um ano meu de salário do banco. A pessoa fez o TED no mesmo dia. E aí então eu me vi diante de uma matéria em que eu queria muito advogar naquele caso.
ligado ao direito público, que naturalmente quando a gente vira procurador, a gente ganha mais habilidades com matérias ligadas ao direito público, como direito administrativo, direito sancionador, licitações, direito tributário, essas coisas. Era uma matéria dentro da minha especialidade, que era direito público. Eu cobrei um valor de consulta que, na minha opinião, era muito bom, e mais, eu cobrei um valor para eu entrar com uma ação que era mais de um ano de salário meu na época que eu era advogado do banco, e a pessoa pagou no mesmo dia. Eu entrei com mandado de segurança, demorei ali, de certa forma, 3 dias em cima daquele processo, pesquisando, mas enfim, eu fiz o meu mandado de segurança. Distribuí o mandado de segurança às 11 horas da manhã. 5 horas da tarde, o juiz deu a liminar e houve o cumprimento daquilo que meu cliente precisava, meu cliente saiu satisfeito e eu ganhei um valor que eu nunca imaginei ganhar na advocacia e cuidei de um assunto que me deixou ali muito feliz. Pronto, a virada de chave aconteceu. Foi então que eu percebi que não é que eu não nasci para a advocacia. Na verdade, eu não consegui, num primeiro momento, me adaptar àquela advocacia que me foi apresentada naquela minha fase de recém-formado. Até por uma certa imaturidade, porque eu realmente também não poderia, naquela fase da vida, viver experiências no mundo da advocacia que eu vivo hoje. Naturalmente, nós temos hoje 3 caminhos para conseguirmos alcançar talvez aquilo dentro de uma advocacia que é o que desejamos. Que são 2 caminhos bem conhecidos, que um deles é você montar o seu escritório junto com algum colega ou sozinho, que é muito difícil, claro, mas montar o seu escritório e com o passar do tempo conseguir ter condições de selecionar melhor as causas que você quer pegar e bem como o valor que você vai cobrar para advogar naquelas situações. Um outro caminho também bem conhecido é você entrar num grande escritório e ir crescendo ali dentro até chegar a ser sócio. Esses são os 2 caminhos que normalmente as pessoas enxergam para uma advocacia mais seleta, uma advocacia mais prazerosa e menos tumultuada do que aquela advocacia que eu experimentei no início da minha vida profissional no mundo do direito, que é a advocacia por meio dos concursos públicos. E aí então que chegamos aqui ao objeto principal desse vídeo. É possível você, por meio do concurso público, chegar no nível da advocacia que poucos conseguem e que muitos sonham e que por ser difícil de chegar, muita gente larga a advocacia e migra para os concursos. É possível você ter os dois, uma grande carreira pública e poder também advogar. E advogar fazendo o que gosta, selecionando melhor os seus clientes, selecionando melhor as suas causas e cobrando aquilo que você acha um valor justo. Claro, tudo isso na minha vida aconteceu conciliado também a uma vida acadêmica. Durante muito tempo eu vivi da pesquisa, continuo até hoje pesquisando, publicando os materiais e isso tudo me ajudou também na advocacia. Perceba, esse vídeo aqui é para explicar para você que quando você pensa numa carreira de procuradoria, você não pode só enxergar as vantagens diretas. Existem algumas vantagens diretas que contam muito para que você escolha se tornar um procurador. Foi isso que aconteceu comigo e aqui esse vídeo é para esclarecer de alguma maneira para você o quão vantajoso foi poder hoje experimentar tudo isso e talvez se eu tivesse lá atrás essa visão que eu tenho hoje, eu nunca tinha pensado em ser promotor ou qualquer outra coisa. Não que eu entenda que seja uma carreira inferior, qualquer coisa do tipo. Longe disso, todas as carreiras são importantes. Mas a minha vocação, efetivamente, é ser procurador, só que isso eu não enxerguei num primeiro momento. No primeiro momento, eu queria ser promotor de justiça. Essa é a mensagem que eu queria passar para você. Se você tem interesse em passar num concurso público, ter estabilidade, ter um bom salário e mesmo assim não largar a advocacia de vez, ser procurador, sem sombra de dúvidas, é o caminho que você deve percorrer. Você nasceu para ser procurador. Esse vídeo era para isso. Me despeço e até o próximo vídeo.